Hoje eu começo falando sobre um deles. A gente vai falar sobre cólicas. Atenção, mulheres e homens também. Fiquem aí porque a gente precisa de vocês também compreendendo tudo que envolve a nossa saúde. Então, cólicas, muitas mulheres sofrem com esse mal. Existe aquela velha história de que cólica é normal, né? Que a única coisa que a gente pode fazer é sentir. Só que, estudando e pesquisando, eu descobri que não é bem assim. Que existe cólica, mas existem algumas cólicas que não são normais, e aí eu quero ver até que ponto a gente pode considerar isso normal, até que ponto sentir cólica está ok, até quando você vai sentir ou não vai sentir, quando é que a gente deve se preocupar. E para isso, eu converso via Skype com uma ginecologista que eu confio muito. Ela é ginecologista, obstetra pela Santa Casa de São Paulo, especializada em endócrino, ginecologia e climatério, doutora Carla Bettarelli. Vamos falar com ela via Skype aqui. Olá, doutora, como você está linda. Que honra recebê-la aqui, mesmo que via Skype. Obrigada pelo seu tempo com a gente, viu? Imagina, eu que agradeço. Bom, hoje o nosso assunto foi escolhido bem a dedo, porque eu tenho recebido frequentemente mensagens das meninas em casa com queixas de cólica. E me chama muito a atenção porque algumas têm aquelas cólicas assim no período inicial da vida e outras relatam cólicas já com 52 anos, na época que muitas mulheres já estão no climatério, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto, até que ponto é normal, o que é a cólica, por que ela começa, enfim. Tá contigo, doutora Carla. Legal. Ô, Cláudio, deixa eu só começar dizendo que eu não estou te vendo. Não tem problema. Estou te ouvindo super bem, mas não estou te vendo. Então eu vou falar e qualquer coisa você vai me guiando. Tá joia. Tá bom? Então vamos lá. A cólica é um tema super importante e relevante da gente conversar e bater um papo com as mulheres, porque realmente é uma queixa muito incidente para todas as mulheres. A gente acha que ela pode acometer de 50% até 70% das mulheres, principalmente na fase reprodutiva, onde ela é mais comum. E o grande problema da cólica é que ela acaba, em alguns casos, sendo incapacitante, atrapalhando a qualidade de vida dessa mulher. E em 2020, ninguém precisa ter qualidade de vida ruim. A gente tem tudo ao nosso alcance para as mulheres terem uma ótima qualidade de vida. Com certeza. E aí vamos tentar entender, então, até que ponto é normal, né? De 50% a 70% das mulheres, a gente vê, então, que elas têm cólicas. O que é uma cólica normal? Então, eu acho que é importante, primeiro de tudo, que hoje em dia é muito difícil da mulher entender o próprio corpo, né? De saber por que acontece. A cólica, ela é uma dor na pelve baixa, no andar inferior do abdômen. O grande problema do andar inferior do abdômen é que, além do útero, que é o principal causador da cólica, pensando nas cólicas menstruais, por exemplo, ele fica muito próximo ao intestino, ele fica muito próximo à bexiga. Então, quando você vai investigar a causa de uma dor pélvica de uma paciente, você precisa entender outros fatores da paciente. Se ela é todo mês, se ela é cíclica, se ela é durante a menstruação ou se ela é durante a ovulação. Tem uma queixa super comum nas pacientes chamada dor do meio, que é quando a gente ovula. E é curioso, porque a gente vem de uma geração que usa muita pílula anticoncepcional. Então, às vezes, quando a paciente sente essa dor do meio, para ela é algo desconhecido. E é uma queixa, e é uma ovulação. Então, quando você está examinando a paciente que tem uma queixa de dor, é super importante entender qual a frequência da cólica, qual o período do ciclo que ela está, qual, de 0 a 10, qual é a dor, é incapacitante, não é, o que piora, o que melhora para você entender se é simplesmente uma cólica menstrual uterina, né? Não outros fatores. Todas as mulheres que menstruam, elas estão suscetíveis a terem essa cólica menstrual? Ou isso também não é necessariamente normal? Eu não diria normal a palavra, mas o que acontece é que quando a menina tem o marco da primeira menstruação, dali até 2 anos, o nosso organismo, o nosso eixo hormonal, ele está amadurecendo. A partir de 2 anos depois da primeira menstruação, mais ou menos, a gente começa a ter ciclos ovulatórios, né? Então, todo mês, o nosso corpo, ele é programado para fazer uma ovulação. E a partir daí, a incidência de cólica fica bem importante. E aí a gente diferencia as cólicas entre fatores primários, chamada a dismenorreia primária e a dismenorreia secundária. E qual que é a importância disso? Ela é
é essencial a gente determinar qual é o tipo da cólica. Por quê? Porque a cólica primária, ela vem todo o ciclo, ela é como se fosse uma consequência meio que natural do organismo. A gente produz uma substância chamada prostaglandina no nosso corpo. Porque o que acontece? Eu gosto muito de ilustrar com essa pelve, que aqui nós temos o útero. O endométrio, essa camada rosa, dá para enxergar, Clau? Perfeito, tá linda a imagem. Então, aqui é a bexiga, aqui é o útero, o ovário fica na lateral e aqui é o intestino reto até o ânus, onde faz a evacuação. Tudo é muito próximo, como eu disse. O endométrio é essa camada interna, rosa clara, que nada mais é a menstruação do que o engrossar e descamar, quando não há uma gravidez, obviamente, dessa camada do útero interna chamada endométrio. Então, isso já é muito importante das mulheres entenderem que quando tem essa cólica primária, são substâncias chamadas prostaglandina que ela faz uma contração, microcontrações uterinas para expelir e exteriorizar via vaginal o sangue, o descamar do endométrio. E essa substância tem a prostaglandina, algumas pacientes são muito sensíveis a ela e gera uma cólica desconfortável, né? Então, isso é totalmente diferente e ela vem sempre, vem em ciclos, vem desde que a menstruação começa, e é muito mais fácil de você entender e tratar, diferentemente de uma dismenorreia secundária, que aí a gente associa mais às patologias. E aí o tratamento, que é muito importante determinar que tipo de cólica que é, porque o tratamento normalmente não é igual. Perfeito, então dá para tratar essa cólica. Na verdade, claro, pelo que eu estou entendendo, as sofrer. duas cólicas, tanto a de nível primário quanto a de secundário. Porque Com as certeza. mulheres, eu acho que poucos sabem disso. Tem muitas mulheres que sofrem, até tomam vários remédios para dor, mas continuam sofrendo mês a mês. E algumas cólicas, como você já bem disse, são incapacitantes, né? Incapacitantes. Tem até um estudo recente dizendo mostrando que no período menstrual tem mulheres que perdem 70% a 80% do seu rendimento. Pois isso é. Trabalho, casa, filho, marido, né? Tudo isso. Isso é muito impactante para a mulher como um todo, né? Então, sim, é super possível. Ninguém precisa sofrer. E como é que é o tratamento, então, para esse tipo de cólica? Vamos falar primeiro da primária. Olha, normalmente, as orientações básicas, elas podem funcionar para as duas, tanto para a primária como para a secundária, né? Quando você não tem uma indicação, uma definição patológica, uma doença efetivamente. Primeiro de tudo, uma curiosidade muito interessante que as mulheres não podem desconhecer é mudar o estilo de vida. O que acontece? Durante a menstruação, quando a cólica menstrual se instala, ela piora muito do final do primeiro dia do ciclo até o segundo dia. Normalmente são os 2 piores dias para a dor. E aí, quando você associa uma cólica menstrual a uma TPM, a mulher fica muito ansiosa e ela come muito errado. Aí a primeira dica que eu dou é essa: ajuste do estilo de vida. Alimentação saudável, principalmente na família do ômega 3, peixes ricos em ômega 3 ou suplementação de ômega 3. Alimentos ricos na família B e da família E ajudam muito nessa fase a diminuir cólica e TPM. E, ao mesmo tempo, a diminuição da cafeína, ou seja, diminuir café, chocolate, refrigerante que contém cafeína, você diminui a cólica. O grande problema é que durante a menstruação, normalmente algumas mulheres ficam muito mais ansiosas e consomem exatamente os alimentos que pioram a cólica. Então essa mudança já ajudaria. Pode continuar, por favor. Bastante. Outro fator também que é bem interessante, que cientificamente já é comprovado, que melhora muito, é a realização de atividade física cardiovascular no período menstrual. Quando a gente produz atividade física, nosso organismo produz endorfina. A endorfina diminui a sensibilidade à prostaglandina. Ou seja, mulheres que se alimentam bem e que fazem atividade física regular, normalmente têm uma queixa muito diminuída da cólica menstrual. Aí, outras opções naturais que podemos ter: bolsa de água quente, uma excelente, aliás, toda mulher tem que ter uma bolsa de água quente em casa. Além da bolsa de água quente, a gente pode ter terapias alternativas, fitoterápicas, acupunturas, antes de pensar em algo medicamentoso. Não resolveu, não deu certo, ainda incomoda, aí a gente divide o tratamento em 2 partes: medicamentoso ou cirúrgico. Normalmente, na primária, o medicamentoso resolve por completo. E aí são os anti-inflamatórios ou anticoncepcionais, dependendo da indicação
de cada paciente. O tratamento é sempre individualizado. Não existe, não é porque a vizinha toma tal pílula, ou a vizinha toma tal anti-inflamatório que para você vai fazer bem. Às vezes isso é o contrário. Às vezes o que a vizinha toma em você é um veneno. Então precisa procurar um médico e diferenciar. Perfeito. Pensando Aí... na Não, eu queria ainda continuar na primária, doutora, depois a gente fala da secundária, Claro. porque assim, a gente falou um pouco daquela fase inicial, né? Quando a moça começa ali a sua menstruação, enfim. Mas tem algumas telespectadoras nossas que relatam dores até com 50, 51 anos. Eu recebi ontem de uma telespectadora que falou que vai completar 52 anos e ela fica 10 dias com muito desconforto, com muita dor. E ela disse que ela tem a sensação de que ela vai morrer todo mês. Quer dizer, isso é muito ruim. E eu até já troquei um pouco de ideia, perguntei, mas e os exames? E os exames normais? Isso é normal? Não. Não é normal, porque assim, me parece que aos 52 anos ela é uma paciente que ainda não está na menopausa, até porque quando a gente pensa na idade reprodutiva ainda, né, quando a gente tem ovulação, tem hormônios que são determinantes para também a piora dessa cólica. Agora, aos 52 anos, provavelmente ela tem alguma causa secundária que está incomodando e precisa ser investigada. Algumas patologias de causa secundária não são encontradas em exames de rotina. Por exemplo, um simples ultrassom que a gente faz, né, como rotina, mas às vezes ele não encontra uma patologia um pouco mais avançada, como uma endometriose, por exemplo. Então, a endometriose pode acometer mulheres em qualquer fase da vida? Principalmente na fase reprodutiva, mas provavelmente essa telespectadora ela ainda deva ter menstruação, porque após a menstruação a tendência é que melhore, mas como a endometriose é uma doença crônica e inflamatória, mesmo sem ter o ciclo, ela pode ter, por exemplo, a endometriose pode ter acometido como uma aderência pélvica, por exemplo. Ela pode ter tido uma aderência pélvica por conta da endometriose e é isso que a incomoda ainda. Mas com o avançar dos anos, com a parada da menstruação, com a diminuição da produção hormonal, a tendência é que diminua a cólica e endometriose. Tá, então na verdade a gente acabou falando da cólica com origem secundária, né? Mas e na cólica primária, as mulheres elas podem continuar sentindo dores até o final dessa vida reprodutiva? Podem. Normalmente depois, principalmente mulheres que optam por ter gestações, normalmente depois da primeira gestação melhora muito a cólica, tá? Mas pode. Depende do grau de sensibilidade, é realmente a prostaglandina. É mais difícil, viu, Cláudia? Normalmente a menorreia primária, ela comete as meninas na primeira fase de vida, aí da adolescência até os 20 e poucos anos. Tá, já. Então agora vamos passar um pouquinho para a secundária, né? Então você já falou que a endometriose pode ser uma causa. Existem outras causas? Sim, a endometriose, hoje ela tem sido muito pesquisada porque ela é uma doença que está acometendo 10% das mulheres. É uma incidência muito alta. E ela normalmente ela não é achada em exame de rotina. A gente consegue fazer o diagnóstico quando você esmiuça uma boa anamnese, uma boa conversa com a paciente, né? E você tem que procurar um pouco mais avançado. Mas outras causas, por exemplo, de dor, de cólica, pode ser, por exemplo, um mioma de tamanho grande. Miomas pequenos não geram dor. Miomas, dependendo da localização do mioma, ele não gera nenhum tipo de desconforto. Mas miomas, que é outra patologia muito incidente nas mulheres da idade reprodutiva, chega de 50% a 80% das mulheres terem algum tipo de mioma, tamanho, localização. Ele, dependendo do tamanho, ele também pode ser uma causa da dor. A adenomiose, é muito comum a gente achar exame de rotina em pacientes que se queixam apenas de cólica, como se fosse uma endometriose da musculatura uterina, também muito incidente. Doenças inflamatórias da pelve, né? Então, alguma infecção, algum corrimento que comprometeu a pelve, o útero, deixa mais doloroso, também precisa ser investigado, esmiuçado. E aí, quando a gente faz o diagnóstico, principalmente investigar causas também tumores, né? Coisas um pouco mais graves. Quando a gente faz o diagnóstico, é importantíssimo para a gente definir o tratamento, né? Perfeito. Nada como conversar com quem entende, né? Doutora, temos perguntas. A gente vai para a tela, Michele? Não, cadê meu celular? Ah, tá aqui. Olha, inclusive com som. Deixa eu tirar o som aqui. A gente tem algumas perguntas já interessantes. A primeira delas vem da Ingrid, de Belo Horizonte, e ela diz o seguinte: doutora, tenho mioma. Minha menstruação ficou 1 ano e 2 meses sem vir. Só que antes ela falhava muito, agora ela voltou.
Eu estou no climatério, tenho 49 anos, vou fazer 50. Provavelmente sim, Cláudia. Provavelmente ela está no climatério. O climatério é uma fase de transição. Primeiro, o que é menopausa? Menopausa, a definição de menopausa é 1 ano sem menstruar. Então, quando fizer aniversário de 1 ano sem menstruação, a gente considera menopausa ou com dosagens hormonais que demonstrem a menopausa. Mas o climatério ele pode durar até 5 anos. E nesses 5 anos, até entrar na menopausa, claro que não são todas as mulheres que têm 5 anos de climatério, ela pode ter alguns sinais e sintomas de menopausa, porque o hormônio nessa fase ele fica oscilatório. Então, dependendo, ele entra como se fosse uma menopausa e passa um tempo, volta a ter menstruação, porque a irregularidade menstrual, inclusive, é uma das queixas principais do climatério. Ok, próxima pergunta. Boa tarde, meu nome é Silene e nunca tive cólica, mas depois de um certo tempo, quando completei 37 anos, passei a ter cólica e dor de cabeça. Isso é normal? É uma dismenorreia secundária, a gente precisa investigar qual o motivo da cólica dela. Tá joia. Próxima pergunta. Ela não se identifica, mas diz que já tem 49 anos e está perguntando se os miomas somem com a menopausa. Sumir não é a palavra adequada. O que acontece é que muitas das vezes, o nosso ciclo reprodutivo, nós produzimos muitos hormônios que sobem e descem ao longo de um ciclo reprodutivo. Quando a gente entra na menopausa, esses hormônios eles vão diminuindo muito, não é igual uma torneira que fecha de uma hora para outra, eles vão diminuindo, ou seja, esses miomas eles também vão diminuindo de tamanho. O que acontece é que eles não ficam mais visíveis ao exame de ultrassom. É de difícil visualização, porque às vezes, por exemplo, um mioma de 1,5 centímetro, que a gente consegue diagnosticar numa mulher de 35 ou 40 anos, na menopausa ele vai para 0,2, 0,3 centímetros e ele não tem sensibilidade a ser visto ao exame. Mas sumir, apagar, desaparecer, não. Ele fica imperceptível. Tá joia. A próxima pergunta é: boa tarde, Cláudia. Boa tarde, doutora. Tenho 69 anos e ainda sinto cólicas. Isso pode ser normal? 69, Cláudia? 69. Não, precisa ver qual é a causa. Às vezes a causa, Cláudia, sabe o que é interessante? Às vezes a causa não é nem ginecológica. Eu já atendi muitas pacientes no consultório, principalmente pós-menopausa, que a causa da dor não era nem ginecológica, pode ser uma causa intestinal, às vezes é uma causa de, por exemplo, um ressecamento vaginal, que é muito comum nessa idade. Então, precisa ir no médico, precisa dizer a queixa, fazer exames complementares para determinar qual a causa e qual o tratamento adequado. Perfeito. Ana Thalita, ela diz: olá, doutora, tenho 28 anos, sinto muita cólica. Já foi falado por uma amiga que eu deveria colocar um DIU desses que tem hormônio e que a pessoa não menstrua mais. Isso me faria não sentir mais cólicas? Olha, afastando outras causas de cólica, por exemplo, uma dismenorreia primária, o DIU hormonal de levonorgestrel, ele tem uma boa aplicabilidade na diminuição da cólica. Mas como todo método contraceptivo, porque na verdade o DIU é um método contraceptivo hormonal, ele depende muito da adaptação, da aceitação de cada paciente, mas a gente usa com uma resposta clínica muito positiva em algumas pacientes, tanto para tratamento de sangramento aumentado, como para tratamento de cólica. Ah, já é. Doutora, aquelas pessoas que usam anticoncepcional de uso contínuo e que não menstruam por conta disso, elas param de sentir cólicas ou não? Normalmente sim. É um dos tratamentos para as pacientes que não tem a causa definida ou não tem uma indicação cirúrgica e não resolve o uso de tratamentos naturais. Depende muito da conduta de cada médico. Eu sempre começo meus tratamentos pensando em algo não hormonal, né, para ver se a gente consegue ir mudando o estilo de vida. Se não resolver, uma das opções sim é o anticoncepcional que não menstrua e realmente normalmente resolve bem, viu, Cláudia? Tá joia. Próxima pergunta. Boa tarde, Cláudia. Não quero me identificar. Minha menstruação sempre foi muito grande e em maio veio pouco e até agora não veio mais. Quando me dá cólica, se transforma em gases ou dor de barriga. Eu devo me preocupar? Tenho 26 anos. 26 anos, não menstruar, tem que procurar a causa. Às vezes pode ser um pouco de ansiedade, uma coisa super interessante que eu tenho visto no consultório nesses últimos meses de quarentena. Como o estresse tem afetado o ciclo menstrual das minhas pacientes, não só das minhas pacientes, de todos nós, né? Como o nosso emocional está abalado com tudo isso que a gente está vivendo, então a gente primeiro precisa identificar por que ela não está menstruando. É um cisto, é hormonal, é um estresse, alguma coisa do gênero. Agora, ter cólicas com queixas intestinais é extremamente comum.
Então, algumas mulheres durante o período menstrual podem ter diarreia, podem ter o intestino ficar preso, pode ficar obstipado, pode ter, dependendo se for a causa de uma secundária mais patológica, como a endometriose, pode até ter sangramento nas fezes. Precisa ser relevante conversar com o médico a queixa intestinal também. Perfeito. Doutora, nosso tempo infelizmente já acabou. Sempre é tão gostoso conversar contigo, mas eu queria muito que Sempre você deixasse prazer. um recado para as meninas, né, para as nossas telespectadoras, porque eu sei que muitas têm constrangimento de trocar essa ideia com o ginecologista e acaba aproveitando o programa para tirar uma dúvida ou outra, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse papo franco. Meninas, o que eu acho? Nós estamos em 2020, nós temos muito acesso e liberdade hoje para a gente conversar e para entender como é que funciona o nosso organismo. Eu vejo muito hoje essa nova geração querendo entender, querendo se conhecer, querendo respeitar mais a fisiologia do corpo. Então não tem por que ter vergonha, principalmente de um ginecologista. Conversar com as mães que acham que precisa levar no ginecologista só quando começar a vida sexual, isso é uma bobagem. A partir do momento que a menina tem menstruação, precisa ir no ginecologista para conversar, para entender, para tirar dúvidas, que às vezes não fica tão confortável de tirar com a mãe em casa e acaba pegando um exemplo de alguma amiga, ou escutando, ou lendo na internet, ou vendo no Instagram, e para você não é bom. Então, tenha essa liberdade de conversar com os pais que você queira procurar um profissional da sua confiança, para realmente ter um papo aberto, né, Cláudia? É tão importante a gente ter com quem conversar, né? E tem quem confiar, né? Eu fico muito grata e fico grata a Deus por tê-la. A doutora Carla é a médica da minha filha, olha lá. E eu confio muito e tenho muita gratidão, viu? Por você cuidar tão bem da nossa prazer. Carolzinha. Obrigada, doutora Carla Bettarelli. Um beijo, Muito obrigada, beijo na família toda. Um beijo. Beijo especial Eu sim, pro beijo. Pipo, que é a coisinha mais fofa. Gente, deixa eu passar os contatos. Atendimento@clinicajabe.com.br, então o site é clinicajabe.com.br. No Instagram, Carla Bettarelli, com 2 L's no final, tá? E o telefone, se você quiser marcar um bate-papo, é o 11 5573 1980. 11 5573 1980. Agora vamos, porque se a gente tá falando com as mulheres, aí eu sei que de repente você fala assim, ai, tô gostando desse papo, é pra mim, me ajudou. Vamos então já fazer a revolução? Você agora vai ter mais liberdade com o seu corpo, mais liberdade de conversar sobre os seus desconfortos e de buscar soluções. E também vai cuidar mais de você.